Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é o papel da radiologia no diagnóstico e no estadiamento da endometriose. Hoje eu tenho a honra de convidar um grande amigo e um colega, que é o Dr. Leandro Accardo, que sem sombra de dúvidas é uma referência nessa área. É uma pessoa especializada na parte de radiologia da mulher. E eu só estou esperando o Leandro. Eu vi que você entrou, Leandro. É só você se convidar aqui para a gente poder iniciar a nossa live. Eu acho que a endometriose é algo que é muito faz parte do nosso dia a dia, né? Em toda a prática do ginecologista, na prática clínica do ginecologista, nós temos pacientes com endometriose e nós temos pacientes com dor pélvica crônica. E quando nós estamos diante dessas pacientes, nós precisamos fazer um bom diagnóstico e, obviamente, saber quais são os sítios onde a endometriose está localizada. E pensando em tratamento cirúrgico, quando nós fazemos um bom planejamento pré-operatório, o ginecologista, o cirurgião, ele não pode ter surpresas no intraoperatório. Então, a partir do momento que nós já sabemos o que nós vamos encontrar e nós podemos programar a cirurgia, solicitar os materiais adequados, e o nosso objetivo é único quando pensamos no tratamento cirúrgico. O nosso objetivo é fazer uma cirurgia curativa, única e curativa. Então, como eu estava falando, aqui no Brasil a gente tem excelentes profissionais, e o Leandro é um deles. Leandro, eu estou esperando você se convidar para a gente poder iniciar a nossa live. Maravilha, Leandro. Te achei aqui. Vai iniciar. A gente só vai aguardar um pouquinho. O Leandro está entrando, os nossos colegas também estão entrando. Finalmente, Leandro, conseguimos. Tudo bem? Eu acho que Tudo estava com um bem. pouco, porque eu tinha solicitado, mas ainda não tinha. Eu vi que estava rodando e ainda você não tinha recebido. Maravilha, Leandro. Eu acho que é uma grande satisfação da gente poder fazer essa live. Eu acho que, além da gente gostar muito da endometriose, nós somos amigos. E, Leandro, eu queria falar do assunto que, para começar a nossa live, depois eu vou querer ouvir de você, uma coisa muito importante. Nós, ginecologistas que estudamos a endometriose, quando nós estamos diante de uma paciente, a gente tem a oportunidade, através da anamnese, através da conversa com essa paciente, pelas queixas dela, da gente já fazer o diagnóstico de endometriose. E isso é corroborado, muitas vezes, com o nosso exame ginecológico. Então, são duas coisas fundamentais. A gente saber ouvir a paciente, a gente saber perguntar, né? As queixas de endometriose, elas vão muito além de cólica ou dor no ato sexual. E a partir da nossa suspeita clínica, que, como eu disse, é embasada na nossa anamnese e no nosso exame ginecológico, a gente vai solicitar que essa paciente faça com uma pessoa que tem expertise na área um exame radiológico, né? Para comprovar a nossa suspeita clínica e poder estadiar essa endometriose,
poder nos dizer aonde que essa endometriose superior. Então, a minha primeira pergunta para você é o contato entre o radiologista, né, e o ginecologista. O que você pensa disso daí, antes da gente falar um pouquinho especificamente de ressonância ou de ultrassom, o quão importante é esse contato, essa troca de informações entre a pessoa que está realizando o exame e o ginecologista? Boa noite, Leandro. Boa noite, Alessandro. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder compartilhar com você, discutir com os pacientes essa experiência. Você é um amigo, uma pessoa muito querida e um profissional extremamente capacitado. Então, para mim é muito prazeroso estar aqui com você. Eu acho que essa sua colocação ela é muito pertinente porque mostra que tudo começa através de uma boa anamnese, de uma boa consulta do ginecologista e de um exame físico apropriado. Ou seja, tudo se inicia, a suspeita diagnóstica, a comprovação até diagnóstica em alguns casos, ela se inicia com uma boa consulta médica, onde você ouve bastante a paciente, através das queixas dela, você já até supõe algumas regiões onde essa doença está. Então, quantas vezes que você não me liga e fala, olha, essa paciente ela tem endometriose, deve estar comprometendo o nervo X ou Y, porque a queixa dela é típica de comprometimento dessa região. Então, essa avaliação inicial, ela é o ponto gatilho para que a gente consiga fazer algo mais complexo e pormenorizado. Muitas vezes, como você falou, você já sabe que essa paciente tem a endometriose, mas você precisa de um exame de imagem, não para comprovar que ela tem endometriose, porque você já falou clinicamente e até pelo exame físico, às vezes você já sente o nódulo, você tem a certeza que ela tem endometriose. Mas você precisa fazer uma avaliação da pelve, além daquilo que o exame de toque fornece de informação. Ou seja, a gente vai ver as alterações da pelve, além do que o exame físico fornece através dos exames de imagem. E a relação que existe entre o ginecologista e o radiologista, ela é a base do crescimento do nosso conhecimento. E quem se beneficia com isso, logicamente, é a paciente. Então, a troca de informações, o retorno que você me dá através de um exame físico ou através de um resultado cirúrgico, a minha impressão sobre o exame daquela paciente que eu passo para você, tudo isso é muito enriquecedor. Quantas vezes que eu não aprendo coisas de ter um retorno cirúrgico? Algumas áreas que eventualmente eu explorava com menor vontade, como por exemplo o diafragma. O diafragma é uma coisa que nós começamos a explorar pelos métodos de imagem, principalmente pelo ultrassom, de alguns anos para cá. Então, tudo isso, essa progressão que a gente tem com isso, um conhecimento mais abrangente, mais profundo da doença, por parte do radiologista, ele se deve muito a esse intercâmbio de informações que o cirurgião passa para a gente. A gente acaba aprendendo limitações dos dois lados. Vocês conhecem as limitações que a gente tem por alguns métodos de imagem, e nós também aprendemos com vocês aonde que vocês têm algumas limitações, algumas dificuldades de enxergar e enxergar bem as lesões. Então, essa troca de informações, ela é
primordial, acho que para qualquer área da medicina. E quando se fala em endometriose, uma doença de apresentação multifocal, eu acho que ela é mais importante ainda. Perfeito, Leandro. Você sabe que muitas vezes, né, como eu estava falando, a gente, a partir da clínica da paciente, a partir do entendimento da neuropelviologia, do entendimento de que a dor é uma informação de que algum nervo está trazendo para o nosso cérebro, a partir desse conhecimento, a partir do momento que a gente faz uma cartografia, a gente direciona na cirurgia a nossa dissecção. Mas o papel da radiologia, da informação que que vocês conseguem nos dar, é fundamental para direcionar a nossa dissecção. Né? Muitas vezes, quando a gente está na cirurgia, a gente precisa fazer uma dissecção profunda, retroperitoneal. Muitas vezes, quando a gente coloca a ótica, a gente pode ser que, em determinadas circunstâncias, a gente olhe para aquela pelve ou para aquele abdômen superior e fala, nossa, num primeiro momento está tudo ok, mas se você já deu a informação, seja pelo ultrassom ou pela ressonância, de que em determinada localização, em determinado sítio anatômico, existe sim uma lesão, a gente vai direcionar a nossa dissecção e a gente vai encontrar aquela lesão. Como eu iniciei a nossa live, a coisa mais triste para nós, cirurgiões, e com certeza para vocês, radiologistas, é aquela paciente que faz uma cirurgia e não melhora das suas queixas, faz uma segunda, uma terceira, uma quarta. Por quê? Porque provavelmente existe um foco residual lá. Então, esse intercâmbio entre nós ginecologistas, mediante a anamnese, mediante o nosso exame clínico e o que vocês conseguem nos passar, que é fantástico, o objetivo é um só, como você falou. Quem vai se beneficiar disso é a paciente. E, obviamente, o nosso conflito de interesse tem que ser com o bem-estar da nossa paciente. Então, quantas vezes a gente entrou numa cirurgia e sabendo pelo exame que você nos passou que, olha, se eu dissecar essa região paracervical ou essa região em direção à espinha isquiática, lá tem um nódulo e a gente encontra esse tecido. Então, eu acho que é fantástico isso daí, Leandro, esse intercâmbio, né, que foi o meu primeiro questionamento, né, do ginecologista ligar para o radiologista, do radiologista ligar para o ginecologista com um único objetivo, fazer o melhor para as nossas pacientes. Leandro, mas aproveitando uma dúvida que as pacientes têm, e muitas vezes nós, ginecologistas, alguns colegas podem ter, a gente tem, eu acho que em mãos, algumas opções quando a gente faz essa pesquisa radiológica da endometriose. A gente tem o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a gente tem a ressonância magnética. E cada um tem a sua importância, tem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. Então, Leandro, eu queria primeiro falar com você, da gente falar um pouquinho do ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Porque na nossa prática clínica, a gente pega algumas pacientes que passaram a vida inteira dela fazendo ultrassom e sempre vem um laudo de normalidade, né? Então, o que seria diferente em termos de técnica, em termos de expertise da pessoa que tá fazendo, em termos do aparelho, da máquina que vocês usam para fazer o exame, em termos de preparo intestinal? Eu queria que você falasse um pouquinho, para começar, do ultrassom, o que consiste esse exame, como ele é realizado e quais são os pontos positivos e negativos, as limitações. Por favor, Leandro. Tá ótimo, Alessandro. Então, eu vou fragmentar um pouco essa resposta, senão ela vai ficar bastante longa. Então, eu vou falar sobre
a primeira pergunta com relação ao protocolo de exame, o que faz desse exame ser diferente. E aí depois a gente fala um pouquinho das limitações e compara com outro método. Então, tradicionalmente, a ultrassonografia transvaginal ela é realizada já há muitos anos. Só que a avaliação habitual da ultrassonografia transvaginal ela é praticamente restrita ao útero e aos ovários. E a gente sabe que a endometriose ela é uma doença que ela frequentemente acomete outros órgãos extrauterinos e extraovarianos, como, por exemplo, o intestino, a bexiga, alguns nervos pélvicos, ureter e praticamente todas as estruturas abdominais podem ser comprometidas pela endometriose. Ou seja, o ultrassom convencional, aquele realizado de rotina, que a priori avalia só útero e ovários, acaba fazendo uma avaliação extremamente limitada de uma endometriose. Ou seja, nós não vamos enxergar praticamente todos os outros sítios de endometriose que não sejam o ovário. Portanto, nós precisamos de uma técnica que seja mais completa do que essa ultrassonografia transvaginal de rotina. Para que essa técnica ela seja mais completa, eu preciso de duas coisas básicas. Primeiro, quem faz o exame, o radiologista, ele precisa conhecer a doença. Por quê? Conhecendo o comportamento da doença, ele vai saber fazer a avaliação nos lugares em que essa doença pode estar instalada. Ele vai enxergar a pelve de uma forma muito mais ampla, não ficando restrito à avaliação do útero e dos ovários. Para isso, conhecendo a apresentação da endometriose, o que a gente faz? A gente, de rotina, utiliza um preparo intestinal. E o porquê do preparo intestinal? Imaginem que o gás e o resíduo, eles são inimigos do ultrassom. Onde tem gás e onde tem resíduo, isso limita a minha avaliação por um princípio físico do método de ultrassonografia. Então, nada mais lógico do que eu limpar o intestino fazendo um preparo intestinal. Então, quando eu faço um preparo intestinal, eu diminuo os meus inimigos. Eu tenho, ao invés de um reto, um sigmoide, ou todo o intestino cheio de gás, eu deixo que ele fique com mais líquido, e o líquido ele é um amigo meu, e também diminuo os resíduos. Então, não tem o porquê a gente não utilizar um preparo intestinal. Dessa forma, quando eu uso um preparo intestinal, eu posso avaliar o órgão que é um dos mais importantes na definição de uma estratégia cirúrgica, que é o intestino. Porque lesões do intestino, elas já deixam o cirurgião com um planejamento diferente de uma paciente que não vai precisar fazer nenhuma manipulação intestinal. E não para o Alessandro, que já é um cirurgião que tem habilidade para ressecção de todos os sítios de endometriose pélvica, inclusive intestinal, muitos cirurgiões, ginecologistas, quando eles veem uma lesão que infiltra o intestino, eles vão para o centro cirúrgico junto com o coloproctologista, em que o coloproctologista acaba fazendo abordagem intestinal. Ou seja, essa informação prévia de lesões intestinais, ela é primordial na decisão da melhor estratégia e, com isso, um contato, uma explicação muito mais pormenorizada também para paciente antes da cirurgia. Agora,
É possível identificar as lesões de endometriose sem preparo intestinal? Tranquilamente possível. Aliás, a maioria das lesões de endometriose profunda, mesmo as intestinais, a gente consegue identificar através de um ultrassom que não tenha preparo intestinal. Mas para isso, o radiologista ele precisa ser um especialista nessa avaliação, porque ele vai buscar a localização e a graduação desses focos, mesmo sem o preparo intestinal. E é possível fazer isso. Agora, considerando que, apesar do preparo intestinal ele ser desconfortável, mas ele não é um preparo intestinal inviável de ser realizado ou extremamente rigoroso como é o de uma colonoscopia. Considerando-se a importância de um exame muito preciso para o ginecologista, a gente insiste na realização do preparo intestinal. Apesar de, na maioria das vezes, a gente localizar todas as lesões sem o preparo, mas não há o porquê a gente não fornecer para você um exame, digamos que na condição mais perfeita possível. Portanto, sendo bem sucinto na resposta, o que faz a diferença na execução desse exame é um radiologista que tenha experiência com essa avaliação e, apesar de não ser fundamental, como a gente quer ter o exame mais perfeito possível, a gente faz um preparo intestinal e, com isso, um protocolo de exame. Nosso exame, portanto, ele é protocolar. Eu venho seguindo sítio por sítio que pode ter comprometimento por endometriose com um preparo intestinal. Leandro, uma coisa que eu aprendi com você, e eu acho que é muito importante que a gente coloque nessa live, que pelo fato do ultrassom transvaginal com preparo intestinal ser um exame dinâmico, ele é o padrão ouro para a gente avaliar as infiltrações, as lesões que porventura estejam no intestino, né? Obviamente, nós, como eu estava dizendo, a gente precisa ir para uma cirurgia sabendo onde que a gente vai encontrar a endometriose. E eu acho fantástico que o ultrassom, quando existe lesão no reto sigmoide, a gente consegue definir com precisão o tamanho da lesão, o quanto que ela infiltra da muscular, a distância da borda anal, né? Isso tudo é importantíssimo para que a gente possa decidir qual vai ser a técnica de ressecção intestinal. Se vai ser uma técnica segmentar, se a opção será uma ressecção discoide, a depender da distância da borda anal, a gente vai ter uma proximidade também com os nervos que estão vindo de lateral para medial, que são importantíssimos na inervação desse intestino. Então, eu queria ouvir de você que isso foi uma coisa que a gente sempre discute, né? Que o padrão ouro, quando a gente suspeita, quando a gente tem clínica no nosso consultório de acometimento intestinal, é ultrassom. Correto, Leandro? Perfeito, perfeito. Um comentário interessante sobre isso, Alessandro. Bom, os dois métodos disponíveis para avaliação de endometriose de uma forma geral são a ultrassonografia e a ressonância magnética. Apesar de corriqueiramente a gente falar ultrassom transvaginal para pesquisa de endometriose, o nosso exame de ultrassom ele não é apenas transvaginal. Por quê? A endometriose ela pode se localizar em algumas regiões que não são acessíveis ao aparelho ou ao transdutor que a gente usa transvaginal.
Por exemplo, eu posso ter uma lesão numa parte do intestino delgado ou no apêndice, que eles ficam mais altos no abdômen, e eu não alcanço através do transdutor transvaginal. E para isso, a gente utiliza um transdutor também, que é diferente, e fazemos a avaliação através do abdômen, da região que a gente fala pélvica ou suprapúbica. Então, corriqueiramente, a gente fala, faz ultrassom transvaginal para endometriose, mas, pelo menos aqui no Brasil, a gente faz um exame que não é apenas o transvaginal. E por isso que nós encontramos muitas lesões que estão fora do alcance do transvaginal. Os dois métodos, ultrassom e ressonância magnética, eles são ótimos métodos para avaliação de endometriose de uma forma geral. Existem as vantagens e desvantagens de cada método, mas dois métodos são excelentes. Agora, quando se fala em lesões intestinais, não há a menor dúvida de que a ultrassonografia ela é superior à ressonância magnética. E existem até alguns conceitos físicos que explicam isso, principalmente quando eu vou falar em determinação de camadas intestinais, ou seja, quando eu falo em detalhamento das lesões. Para grande maioria das lesões de reto, tanto o ultrassom quanto a ressonância magnética, elas vão detectar quase que a totalidade dessas lesões. Agora, quanto mais alta é a lesão, quando a lesão vai para o sigmoide, ou quando tem lesões no apêndice, ou no intestino delgado, no ilho, a ressonância magnética ela começa a cair em assertividade. Então, e por que acontece isso? Porque a ressonância magnética, nessas regiões, você tem um peristaltismo maior, principalmente quando vai chegando mais em cima, na região do intestino delgado. Então, esse peristaltismo, que é o movimento das alças intestinais, isso daí não me atrapalha em nada pelo ultrassom. Até me ajuda às vezes. Agora, na ressonância magnética, esse movimento do intestino, mesmo a gente fazendo um Buscopan, às vezes a imagem fica muito degradada. Existe alguma degradação, alguns artefatos da imagem. Então, eu perco algumas lesões de intestino na ressonância magnética, principalmente quando eu falo nessas regiões. É possível identificar essas lesões também na ressonância magnética? Sim. A maioria das lesões de sigmoide a gente também vê na ressonância magnética. Lesões grandes de ilho a gente também vê. Agora, quando a gente fala de lesões pequenas, eu tenho vários casos em que eu fiz o ultrassom, sei aonde que a lesão está localizada, no sigmoide ou no ilho, ouvi bem a lesão no apêndice, são lesões pequenas, mesmo com uma ressonância feita tecnicamente de forma adequada, já laudado até por um outro profissional extremamente capacitado, e eu vendo, nenhum de nós viu a lesão, mesmo sabendo da sua localização no ultrassom. Então, não há dúvida, como você falou, o ultrassom para lesões de intestino, e isso vale para praticamente todas as lesões na pelve, ele é melhor do que a ressonância. Principalmente quando a gente fala de lesões pequenas. Exceto quando a gente fala em ovário e nas lesões que se estendem muito lateralmente em direção à musculatura ou à parede da pelve, em que a ressonância ela é fantástica para mostrar a relação dessa lesão com algumas estruturas nervosas, com raízes da coluna. Nesse caso, ela é muito melhor do que o ultrassom. Ou seja, a gente tem dois métodos que têm vantagens e desvantagens. Portanto, de preferência, a gente utiliza os métodos conjugados. Agora, se a pergunta é qual que é o melhor método para avaliação de pequenas lesões pélvicas, principalmente de lesões intestinais, não há dúvida de que seja o ultrassom. A gente tem que tomar cuidado
com relação à literatura. A literatura, infelizmente, uma revista, um papel, às vezes aceita tudo. E tem publicações que mostram que a ressonância é igual ao ultrassom ou até superior. O problema é que, se esse artigo mostra isso, só tenho uma explicação. A pessoa que fez ultrassom, naquele grupo que publicou, não fez ultrassom de forma correta. Porque, por melhor que seja a acurácia da ressonância, nunca vai ser igual à ultrassonografia. Principalmente quando a gente fala das lesões de sigmoide, de ilha e de apêndice. Perfeito, Leandro. Eu acho que é um ponto fundamental isso que foi colocado. E, obviamente, a clínica da paciente, a nossa suspeita clínica de onde pode estar essa endometriose, vai direcionar o nosso pedido para vocês, né? Como você falou muito bem, se a gente tem uma suspeita clínica de que essa paciente tenha um acometimento em plexo sacral ou plexo lombar, ou talvez assoalho pélvico, a gente vai direcionar a nossa requisição por uma ressonância. Agora, por um outro lado, se essa paciente tem queixas de endometriose no principal sítio onde a endometriose é encontrada, que é o compartimento posterior, ou mesmo em compartimento anterior, a gente vai direcionar para um ultrassom. E eu acho uma coisa muito interessante, eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente suspeita de lesões no diafragma, né, que eu acho que a pessoa que tem mais expertise, talvez no mundo, né, em endometriose de diafragma, seja uma pessoa que eu me sinto honrado de ter trabalhado, que é o Dr. Ricardo Pereira. Mas uma coisa que eu aprendi com ele é que muitas vezes a lesão do diafragma ela está escondida, ela está atrás do fígado, né? Então, com a suspeita clínica da paciente, né? Ela refere uma dor no ombro no período menstrual. Eu acho que é fundamental a ressonância, né, Leandro? Porque se a gente não tem a ressonância, muitas vezes a gente olha o compartimento, o andar superior e a gente não acha essas lesões. Então, eu queria que você falasse. Obviamente, a gente não vai deslocar esse fígado da posição de origem dele se a gente não tem uma comprovação radiológica. Então, eu acho que é fundamental a ressonância, né, Leandro, nessas suspeitas de lesões de diafragma. Legal, Alessandro. Foi bacana você ter comentado sobre o diafragma. E a gente aqui no Brasil tem o privilégio de trabalhar com excelentes cirurgiões. O Alessandro é uma prova disso. E ele mencionou o Ricardo Pereira, que foi um desbravador dessa região do diafragma e com quem eu aprendi muito com relação à correlação dos exames de imagem e de cirurgia. Então, usando o mesmo princípio da explicação do preparo intestinal para o ultrassom. Eu falei que o gás, o ar, ele é um inimigo da ultrassonografia. E quando a gente vai fazer a avaliação do diafragma, eu encontro esse inimigo no ar, no pulmão. E aí não tem como eu fazer nenhum tipo de procedimento para melhorar o meu exame, porque o pulmão está lá cheio de ar, se ele não tiver nenhuma doença que o colabe. Então, o ultrassom, ele identifica, sim, algumas lesões de diafragma, mas principalmente naquela parte mais lateral, mais anterior e inferior. O problema é que uma boa parte do diafragma ela está fora do alcance do ultrassom, porque o gás impossibilita essa avaliação. E aí a ressonância magnética ela é fundamental, porque o gás não me atrapalha em nada na ressonância magnética, então eu consigo fazer uma avaliação muito mais pormenorizada de todo esse andar superior do abdômen através da ressonância. E uma coisa que a gente foi aprendendo
discutindo muito com o Ricardo são algumas regiões que, como você comentou, Alessandro, é importante a gente fazer um GPS para vocês da localização dessas lesões. Você já sabe, em alguns casos, que a paciente tem endometriose no diafragma. Ela tem, como você falou, uma dor no ombro, na região cervical, aqui à direita. No período menstrual, ela tem endometriose de diafragma. Agora, o diafragma, ele é grande. Dependendo da região que essa endometriose está, a identificação dessa lesão, ela é muito mais difícil. Você precisa ressecar alguns ligamentos hepáticos para fazer uma mobilização adequada, senão você não encontra essas lesões. Então, mesmo nesses casos, a ressonância magnética, ela vai fazer um mapeamento, vai dar o GPS da localização dessas lesões para que você consiga encontrá-las. Porque se você vai para uma cirurgia, isso pode acontecer com alguns cirurgiões, e você não tem a localização precisa de todas as lesões, eventualmente você faz a ressecção daquelas que você consegue enxergar facilmente e deixa algumas lesões por trás lá, e a paciente continua sendo sintomática. Ou seja, daí a importância, como você comentou, da gente fazer uma avaliação muito pormenorizada do diafragma, principalmente nessas pacientes que têm alguma queixa, e o melhor método para isso é a ressonância magnética. Você vê que a gente falou um pouco do ultrassom, agora da ressonância magnética, ou seja, a gente vai vendo que os dois métodos, eles são métodos complementares, eles se somam, eles não são concorrentes. É lógico que nós podemos definir claramente qual que é o padrão ouro específico por sítio. Agora, se for possível, a gente lida sempre com a questão de custo-benefício. Agora, se for possível, principalmente para aqueles casos mais complexos, e a paciente puder fazer o ultrassom e a ressonância magnética pré-operatórios, eu diria que esse é o mundo ideal. Perfeito, Leandro. Eu achei muito pertinente essas colocações. E mudando um pouquinho, porque isso ficou muito claro, mas mudando um pouquinho para a gente conversar de outros temas, quando a gente está diante de uma paciente com endometriose, a gente tem dois tipos de dor, né? Uma dor visceral, que é aquela dor difusa. Dificilmente nesse tipo de dor a paciente vai conseguir localizar pontualmente esse tipo da dor. Essa dor visceral, normalmente ela é acompanhada de sintomas neurovegetativos, como, por exemplo, palidez, sudorese, sensação de desmaio, dilatação de pupila, boca seca, entre outras, né? Mas existe uma dor também chamada dor somática, é uma dor onde os nervos do plexo sacral, principalmente, e algumas vezes do plexo lombar, esses nervos estão acometidos. Então, essa paciente muitas vezes vai apresentar, dependendo da localização da lesão de endometriose, ela vai apresentar uma dor em queimação, uma dor em formigamento, uma dor empontada na vagina, no períneo, no ânus. Algumas pacientes elas podem apresentar dor principalmente na região posterior da coxa. A gente pode ver também sintomas urinários, sintomas intestinais. Então, eu queria ver com você qual é o papel da radiologia e talvez aqui da ressonância, mas eu queria ouvir a sua experiência no sentido de investigar esses nervos, os nervos
do plexo sacral, os nervos do plexo lombar. Então, eu queria que você nos brindasse com a sua experiência nesse assunto que é extremamente importante na nossa prática clínica. Tá, legal, Alessandro. Então, quando a gente fala de nervos somáticos, principalmente, o ultrassom ele tem uma limitação, porque é muito difícil da gente identificar esses nervos na ultrassonografia. Então, nesses casos, a gente fica restrito à ressonância magnética mesmo. A questão mais importante da ressonância magnética para avaliação de nervos é o conhecimento anatômico. Assim como você, Alessandro, precisou estudar muita anatomia, fazer muita dissecção, para ter um controle adequado daquela pelve, para saber exatamente a localização desses nervos, o radiologista precisa da mesma coisa. A gente precisa também ter um conhecimento adequado da localização de todos esses nervos. A gente precisa saber o trajeto deles. É lógico que as principais raízes sacrais, S1, S2, S3, são fáceis de serem seguidas. Agora, nem sempre é fácil você seguir de forma adequada um nervo pudendo. Nervo obturador é mais fácil, genital, femoral é possível. Então, a gente precisa primeiro saber localizar esses nervos na ressonância magnética. Isso dá muito trabalho para o radiologista, porque não é fácil de correlacionar a ressonância com o cadáver ou com o que você mostra para a gente na cirurgia. Para a gente é muito difícil. Então, o radiologista precisa estudar demais, aprender muito com o cirurgião para transpor aquilo que ele tem num cadáver ou num livro de anatomia ou a imagem que vocês passam para a gente para ressonância magnética. Então, o ponto fundamental é o conhecimento anatômico dos nervos por parte do radiologista. Uma outra coisa que é importantíssima é fazer um protocolo de ressonância magnética específico. Um protocolo de ressonância muito bem feito. E, quando a gente fala de um protocolo de ressonância magnética muito bem feito, além do trivial, que eu diria para você que é o mais importante, sequências muito bem feitas, ponderadas em T2, com corte fino, você pode fazer algumas sequências que nós chamamos de neurografia. O que é uma neurografia? São algumas sequências a mais da ressonância em que eu me dedico a fazer uma avaliação mais pormenorizada dos nervos, por isso uma neurografia. E dentro da neurografia nós temos aí umas 3 ou 4 estratégias de sequências que podem facilitar a nossa identificação dos nervos e, de acordo com a relação entre a lesão de endometriose e aquele nervo, eu possa enxergar se existe ou não um comprometimento do nervo pela endometriose. E aí sim, na sequência de neurografia, a gente pode expandir também para tractografia, que não é uma solução mágica, ela pode nos ajudar, talvez sim, mas o mais importante é o conhecimento do radiologista na faço algumas sequências a mais para fazer essa avaliação pormenorizada. Perfeito, Leandro. Eu acho que a mensagem nessa parte da live fica muito clara, né? O estadiamento
das lesões de endometriose, né, mapear, seja a pelve ou abdômen superior, envolve uma expertise muito grande do radiologista. É muita ingenuidade achar que o ultrassom ou a ressonância não depende da pessoa que está realizando o exame. O aparelho não faz nada, por melhor que seja o aparelho, a máquina, ele não faz nada. Eu queria entrar no que eu acho muito interessante, que nem toda dor pélvica crônica é endometriose. Muitas mulheres que têm uma dor cíclica, uma dor relacionada com o período menstrual, têm endometriose. Algumas mulheres vão ter e nervos. Isso a gente chama de conflito neurovascular. Ou seja, muitas vezes essa mulher ela tem uma varizes, ela tem veias extremamente dilatadas e essas veias acabam comprimindo alguns nervos com estruturas fixas da pelve, como, por exemplo, ligamentos, como, por exemplo, parte óssea. Então, a minha pergunta para você, Leandro, eu acho que a gente falou muito bem dos exames de imagem em relação às lesões de endometriose, a gente falou do papel da ressonância magnética em relação à avaliação de lombar e plexo sacral. Com você, em relação à ressonância ou em relação à parte ultrassonográfica, o quanto que a gente consegue avaliar os vasos nessa paciente? Tá. Para esses casos também, Alessandro, de avaliação vascular e neural, a ressonância magnética ela também é superior à ultrassonografia, porque no ultrassom eu consigo ver praticamente todos esses vasos, digamos, pré-sacrais, ou correndo na região do piriforme, que não deixa de ser pré-sacral. Eu consigo ver, mas eu não consigo ver a relação desses vasos com os nervos, porque, como eu falei, a ressonância ela não me dá precisão na avaliação neural. Então, a gente, nesses casos, também acaba ficando restrito à avaliação através da ressonância magnética. E, de preferência, você faz, como nós estamos querendo enxergar mais detalhes dessa relação e dos nervos, você faz o exame de ressonância mais direcionado para avaliação de nervo com uma neurografia. E aí sim, na ressonância, a gente consegue definir com muita precisão aonde que está o vaso e aonde que está o nervo. Nessa região pré-sacral, temos várias tributárias das ilíacas internas correndo e cruzando raízes sacrais. Então a gente consegue ver muito bem essa relação. Como nós conversamos outro dia, semana passada, eu tenho muito cuidado para não achar doença onde não existe. Então, eu tenho muito cuidado na avaliação desses conflitos vasculoneurais, porque muitas vezes nós identificamos varizes pélvicas, algo que é extremamente comum, principalmente em pacientes multíparas com mais de 40 anos, e esses nervos sempre tocam, estão sobre, deitados, uma raiz sacral. Quando eu falo de S1, S2, isso é extremamente comum. E esses pacientes vão fazer exame para avaliação de mioma, de espessamento de endométrio, cisto e ovário, sem nenhuma queixa pélvica. Então, nós sabemos de quanto se tem discutido isso como causa de dor pélvica, mas eu tenho muito cuidado, muita cautela nessa avaliação, porque esse é um achado extremamente frequente, ou seja, a gente afirmar que
essa compressão neural por uma veia varicosa é causa de uma dor pélvica, a gente tem que ter muito respaldo, muita confiança naquilo que eu estou enxergando, além do que você me fala do exame físico. Então, é possível fazer essa avaliação com a ressonância magnética de forma precisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não supervalorizar, não superdimensionar esses achados e acabar causando um dano maior para a paciente do que um benefício. Perfeito, Leandro. Falando de um assunto que eu acho fundamental a gente falar. Muitas vezes a gente se depara com uma adolescente que tem queixas intensas, e aqui eu preciso falar que a queixa de endometriose, a intensidade da dor, ela não está relacionada com o fato da endometriose ser superficial ou profunda. A queixa da paciente está relacionada com inflamação, principalmente dos nervos que estão adjacentes às lesões de endometriose. Então, eu canso de ver pacientes que, pela anamnese, a gente consegue, de uma maneira até assertiva, falar que elas têm endometriose. Mas como a endometriose é superficial, nem a ressonância, nem o ultrassom conseguem ver. E aí, o que acontece com essas pacientes? Muitas vezes são mandadas para o psiquiatra. Então, nós, como ginecologistas, a gente precisa aprender a valorizar e acreditar nas queixas das nossas pacientes. Então, é um assunto muito importante que eu queria que você comentasse um pouquinho, Leandro, das lesões superficiais que podem ser, sim, muito sintomáticas, mas talvez na ressonância ou no ultrassom vocês tenham dificuldade de fazer esse diagnóstico. Alessandro, esse seu comentário é importantíssimo, porque isso é o nosso dia a dia. A gente viu que para endometriose, na maioria das vezes, tamanho não é documento, pensando em queixa pélvica, em dor pélvica, como você falou. Isso é muito claro para a gente. A relação de tamanho de doença com dor, ela não é paralela, ela é dissociada. Nós conseguimos, em alguns casos, identificar lesões superficiais, tanto no ultrassom quanto na ressonância magnética. Mas, como eu falei, em alguns casos, a maioria das lesões superficiais a gente não enxerga por nenhum dos métodos. Onde eu costumo ver mais lesão superficial, principalmente no ultrassom e na ressonância magnética, peritônio vesco-uterino, mais no ultrassom do que na ressonância magnética. Algumas lesões retrocervicais, às vezes a gente vê mais no ultrassom, superficiais do que na ressonância. Mas, isso que você chamou a atenção, vamos falar de uma forma geral. A maioria das lesões superficiais a gente não vai ver por nenhum dos métodos. Algumas a gente vê, mas a maioria a gente não vê. E eu sei, às vezes, conversando com a paciente, eu tenho certeza que ela tem endometriose. Eu estou fazendo o exame dela, eu não vejo. Não adianta eu querer inventar uma coisa que eu não esteja vendo. Eu sei que ela tem endometriose. O quadro clínico dela é típico, mas eu não estou vendo uma lesão. Então, nesses casos, até para facilitar a sua abordagem com a paciente, eu gosto de explicar isso para ela na hora do exame. Eu falo, olha, o seu quadro clínico, eu concordo com o doutor Alessandro, você tem endometriose. Agora, uma notícia boa é que, como eu não estou enxergando nenhuma lesão de endometriose, significa que você não tem aquela forma mais agressiva da doença. Ou seja, mesmo que você tenha a indicação de fazer uma cirurgia para melhorar a sua qualidade de vida, essa vai ser uma cirurgia muito mais simples do que se você tivesse uma lesão infiltrativa de nervo, uma lesão extensa de intestino ou de bexiga. Mas eu, para evitar até, Alessandro,
dúvidas da paciente e favorecer a sua abordagem, sabendo disso, eu mesmo na sala de exame, eu já toco nesse assunto para a paciente, porque às vezes a angustia, saber que ela tem uma dor sofrida, e você chega para fazer o exame e você fala que não tem nada. Vai para o psiquiatra? Não. É que a gente não enxergou a endometriose. Mas ela tem a endometriose. Perfeito, Leandro. Eu acho que esse assunto, a gente tem mais 5 minutos, né? Passa rápido, né? Quando o assunto é gostoso, mas era um assunto que a gente tinha que pontuar, né? Essa questão da dor e da endometriose superficial. Leandro, tem duas questões que eu queria tocar com você antes de terminar essa live. A primeira a avaliação pós-operatória, seja pela ressonância, pelo ultrassom. É fácil a gente fazer a diferença de alguma lesão cicatricial pós-operatória ou, eventualmente, de uma endometriose que persistiu? Às vezes é difícil. Tem casos que é muito nítido para a gente a persistência da doença. Então, você vê que existe um nódulo, que ele, às vezes, tem até ponto de sangue lá dentro, e que, infelizmente, é uma doença persistente. E tem casos em que você mal vê cicatrização, vê finas traves, alguma coisa muito discreta, e que você tem a confiança de que aquilo lá é alteração cicatricial pós-cirúrgica. Existem os casos que, de fato, são mais difíceis, em que você vê algumas áreas que não têm uma configuração de nódulo típico de endometriose, por outro lado, não são tão fininhas como alterações simples da cirurgia. Agora, para isso é importante, quando eu tenho o exame anterior, ou eu tenho o histórico cirúrgico adequado, porque às vezes ela continua com alguns espessamentos, algumas traves mais grossas naquela região, mas ela tinha uma lesão extensa lá. E ela desenvolveu um processo fibrocicatricial um pouco mais acentuado do que uma pelve que existia lesões menores. Então, nesses casos duvidosos, o conhecimento de um exame prévio e as informações mais adequadas dos locais que o cirurgião manipulou nos facilita a diferenciar um do outro. Na maioria das vezes a gente consegue fazer essa diferenciação por imagem. Existem os casos que são mais difíceis mesmo e que a gente precisa colocar e expressar essa dúvida no relatório, muitas vezes ter esse antecedente dos exames anteriores e bater um papo com o cirurgião. Perfeito, Leandro. Acho que para terminar nossa live, de uma maneira rápida, se você puder, a gente vê muita associação de infertilidade com endometriose. E uma coisa que a gente estava conversando, que você está fazendo, que eu achei inovadora, é avaliar as trompas como se fosse uma histerosalpingografia pela ressonância magnética. Queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, Leandro. Quanto tempo tem ainda, Alessandro? A gente tem aí uns 2 minutinhos para você falar. Legal. E mais um minutinho e meio para a gente se despedir. Então, beleza. Se eu passar Leandro, desculpa te interromper. Eu vou te pedir para fazer essa resposta em 1 minuto. Desculpa, meu amigo, 1 minuto. Você me corta, que eu gosto de falar. Então, assim, qual que é o objetivo disso? Imaginem, simplista, que a histerosalpingografia é o exame que vai fazer a avaliação exclusivamente das trompas e da cavidade do útero. Imagine que a ressonância magnética ela vai fazer a avaliação de toda a pelve ou de todo o abdômen, falando de endometriose, a localização, falando de miomas, fazendo um mapa dos miomas, de outras doenças que comprometem os ovários, a bexiga. Só que são exames que um enxerga uma coisa e o outro exame enxerga outra. Ou seja, os pacientes têm que fazer
os exames de forma separadas. Qual que é a nossa intenção com a histerosalpingografia realizada pela ressonância magnética?